Olá pessoas, aqui é a Mari, tô lendo para vocês esse livro aqui, né, Feminismos em Movimento, e hoje eu vou dar continuidade a mais um feminismo, pra gente refletir e pensar um pouco também sobre as referências que a escritora nos traz, né. Quem vai escrever esse texto aqui é a Vanessa Lazzaretti, é Feminismo Camponês e Popular. A Vanessa Lazzaretti é jornalista, mestre e doutoranda em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está na página 61. Escuta. Tem uma citação aqui que ela traz de Maforte. As mulheres do campo, em sua luta cotidiana, produzem rupturas e deslocamentos que abalam as estruturas de poder patriarcal e dominante. São as mulheres do milho que resolvem a terra, alimentam reviravoltas do mundo e fazem renascer o sonho de um povo. Essa é a citação, agora eu vou para o texto dela. Nos anos de 1980, durante o período da abertura democrática no Brasil, diversos grupos e coletivos feministas surgiram em todo o país e passaram a abordar uma ampla gama de questões que perpassam desde o combate da violência contra mulheres até a liberdade sexual. Foi nesse momento que as reivindicações das mulheres rurais começaram a ganhar espaço no debate público. No entanto, isso não significa que as camponesas estivessem desmobilizadas até então. Desde os anos de 1950, elas integravam as ligas camponesas, organizações que, entre as décadas de 1950 e 1980, denunciavam a violência enfrentada pelas trabalhadoras e trabalhadores rurais e levantavam a discussão sobre a função social da terra e a necessidade da reforma agrária. No contexto da redemocratização, ancoradas e influenciadas pelas experiências formativas das comunidades eclesiais de base, essas comunidades eclesiais de base eram ligadas à Igreja Católica, tá? Só lembrando. E da Comissão Pastoral da Terra. Diferentes movimentos sociais do campo foram criados e tornaram-se novos espaços para a organização das mulheres rurais. Dentre elas estão o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento de Mulheres Agricultoras, MMA, que anos depois passou a se chamar Movimento de Mulheres Camponesas, MMC. Sônia Fátima Shivadle, sei nem se é assim que pronuncia o sobrenome diferente dela, de 2017, destaca que as mulheres camponesas incorporam contribuições do pensamento feminista desde o início de suas experiências organizativas. Em suas lutas por participação política, reconhecimento como trabalhadoras rurais e direitos de cidadania, elas adotam práticas e posturas feministas ao questionar a desigualdade de gênero, a invisibilidade do trabalho feminino e a estrutura social que relega as mulheres a uma posição subalterna. Ao se organizarem politicamente, formulam e apresentam plataformas de reivindicação que buscam combater a exploração da terra e a exploração do trabalho, denunciando as formas específicas de opressão relacionadas ao gênero e expressando assim aspirações feministas. Contudo, ainda que suas reivindicações fossem semelhantes àquelas que eram defendidas pelas feministas, a aproximação das camponesas com o movimento era limitada, especialmente por dois fatores. Uma marca de origem do movimento feminista, como algo ligado às mulheres urbanas, brancas, ocidentais e de classe média, e a pauta que perpassa diferentes correntes do movimento de que é preciso romper com a ideia considerada essencialista de ligação da mulher com a natureza. Assunto que para as camponesas é muito caro. No período da redemocratização, momento em que muitos movimentos sociais do campo foram fundados, a agenda feminista predominante era eurocêntrica e urbano-industrial, o que marginalizava as mulheres quilombolas, campesinas e indígenas. As questões étnico-racial e as formas de organização e luta dessas mulheres eram pouco abordadas. Essa agenda feminista estava principalmente focada nas demandas das mulheres urbanas, dando destaque para pautas como a igualdade salarial, o acesso à educação e a inserção ao mercado de trabalho. No entanto,
não conseguia lidar com as peculiaridades das mulheres do campo, como a desvalorização do trabalho, de reprodução familiar e as dificuldades do acesso à terra. As demandas das camponesas permaneciam invisíveis nessa discussão. A partir da metade da década de 1980, uma aproximação entre grupos feministas e alas progressistas da Igreja Católica, representadas pelas comunidades eclesiais de base, que eram orientadas pela teologia da libertação, fez com que ocorresse uma abertura gradual das camponesas e debates tradicionalmente feitos dentro do movimento feminista, como aponta Vilemia Aguiar, 2016. As ideias feministas penetraram nos espaços conformados pelas comunidades eclesiais de base e alimentaram as reflexões feitas pelas mulheres rurais sobre sua condição social paulatinamente em espaços de estudo e formação. As mulheres rurais passaram a refletir sobre questões de gênero, sexualidade, direito e participação produtiva e política e direito ao corpo. Esse processo de aproximação entre as camponesas e o feminismo aconteceu em meio às transformações internas do movimento feminista. Nos últimos anos, da década de 1980, o movimento viveu um período de transição entre o que são consideradas segunda e terceira onda. Lembrando que todo esse discurso e toda essa escrita e teorização, das ondas do feminismo, nem todas as feministas estão de acordo com essa separação de primeira, segunda, terceira e quarta onda. Nós estaríamos na quarta onda, de acordo com essa teorização de quando começa e onde nós estamos nesse momento do feminismo. E aí, como vocês já perceberam, os feminismos, por isso que elas usam no plural, é muito amplo, é muito diverso, bastante plural. Então, as mulheres não pensam da mesma forma, e por isso mesmo eu estou trazendo esse livro aqui para vocês, para a gente refletir com as escritoras de cada verbete, de cada feminismo, tá? Então, é isso, só para deixar aqui demarcado que mesmo havendo essa divisão, essa organização toda, existem ainda críticas em relação a essa divisão dos feminismos e inclusive das ondas do feminismo, que já é uma outra coisa. Depois eu leio para vocês sobre isso também, tá? Quando começa e onde nós estamos, por exemplo, tá? Só para deixar organizadinho aí no pensamento que isso não é unânime. Essa coisa das 4 ondas do feminismo também não é unânime, tá? É isso. Voltando. E aí, voltando para o texto dela. Em nova fase, trouxe para o centro do debate a necessidade de reflexão sobre os limites da identidade política das mulheres no processo da reivindicação e exercício de direitos. Quem são essas mulheres? Quais são as suas experiências? Todas têm as mesmas demandas? A aproximação entre as mulheres rurais e o feminismo aconteceu, portanto, nesse período de transição e deslocamento do movimento feminista de uma perspectiva singular para uma perspectiva plural. É importante destacar, contudo, como aponta Michela Calassa, Isaura Isabelle Conte e Catiane Sinelli, 2018, página 13, que não foi ninguém que buscou convencer as camponesas de que sua luta era feminista. Foi a luta e a análise de sua própria realidade que as levou a perceberem-se como parte de um instrumento maior da luta das mulheres. Porém, o feminismo enquanto movimento ainda aparecia para a maioria das camponesas como algo externo, de mundo urbano, acadêmico e de classe média, como aponta Nalu Faria, 2011. Entre as mulheres pobres que integravam os setores populares, como o caso da maioria das mulheres rurais, havia a percepção de que o feminismo era um movimento intelectualizado que não conseguia assimilar o significado das práticas feministas realizadas por elas e com suas lutas cotidianas, suas experiências de formação e suas articulações dentro dos movimentos dos quais faziam parte. Por começarem a se reconhecer como feministas, mas não se sentirem contempladas pelos discursos e proposições hegemônicas do movimento, as camponesas organizadas em movimentos sociais do campo passaram a se dedicar à construção de uma perspectiva do feminismo que apresenta delineações particulares. Trata-se do feminismo camponês e popular,
que surgiu como forma de nomear as lutas há muito tempo travadas por elas. Esse feminismo, que se define como uma teoria social e um projeto político em construção da articulação de mulheres da Coordenadoria Latino-Americana de Organizações do Campo e dos principais pilares da Via Campesina, foi construído a partir da identidade de camponesas que precisam combater as questões de classe e lutar contra a opressão de gênero em uma estrutura tradicionalmente patriarcal, como é o meio rural. Esse feminismo refere-se a um modelo que se adequa às necessidades das mulheres rurais, de luta por espaço dentro da propriedade e das relações sociais, mas também um feminismo que busca mais do que direitos para as mulheres, busca transformações de relações que vão além das diferenças de gênero, se caracterizando como transformações políticas. Aí cita aqui Boni, 2013. Essas perspectivas do feminismo adquirem o sentido de um projeto emancipatório responsável por novas práticas e conhecimentos, uma ação coletiva integrada e uma transformação mais ampla, que inclui as relações de gênero e outras relações sociais e dialoga com as especificidades do espaço rural. Conforme aponta Calassa, Conte e Sinelli, 2018, esse feminismo se ancora em 3 elementos principais. Primeiro, a luta de classes, pois entendem que a superação da sociedade capitalista é a única forma possível de constituir real liberdade para todas as pessoas, em especial para as mulheres. Segundo, a luta feminista pelos direitos e pela autonomia política das mulheres. Terceiro, a luta por um projeto de agricultura camponesa e agroecológica. Terceiro, a luta por um projeto de agricultura camponesa e agroecológica. O feminismo camponês e popular é a expressão da história construída e vivenciada pelas mulheres camponesas, pois é nele que as mulheres do campo se percebem como sujeitos, portadores de direitos e capazes de transformar a realidade. As camponesas em luta e organização demonstram que sim, é possível transformar a realidade, ser autônomas para fazer as coisas, as escolhas sobre sua vida, decidir como produzir alimentos no campo e como viver nele, que é possível construir novas relações entre mulheres e homens, relações de igualdade e novas relações entre os seres humanos entre seres humanos sem exploração de classes, de raça e de gênero. Lia Pinheiro Barbosa, 2019, página 210, aponta que a concepção do feminismo camponês e popular incorpora matizes de reflexão coletiva das mulheres do campo. Camponês, porque se reconhecem como classe trabalhadora do campo, como um ethos identitário e político com a terra e o território popular, por ser uma construção coletiva das organizações do campo popular e não obra de uma corrente de pensamento ou de uma teoria específica do feminismo. O caráter popular dessa perspectiva pode ser compreendido como uma proposta política construída a partir dos setores populares que pretendem colocar em pauta o debate sobre a unidade na diversidade que compõe a classe trabalhadora e o próprio campesinato. As mulheres camponesas não pretendem articular o feminismo camponês com todo o movimento feminista. O que objetivam é, a partir dele, construir um campo político de alianças no qual também a adesão às transformações das relações de classe que ganha centralidade. No que diz respeito à adoção da identidade camponesa, é possível verificar que as mulheres do movimento que compõem a Via Campesina entendem que esse processo assume um significado de resistência. E isso porque, quando o modelo de produção capitalista chega e se impõe no meio rural, o pacote tecnológico tem como único objetivo a geração de lucros e tira o direito de camponesas e camponeses de cuidarem da terra como um bem comum. Em contraponto à identidade camponesa, se constrói respeitando aspectos históricos e ancestrais passados de geração em geração, que orientam a reprodução da vida e a compreensão de ciclos produtivos da terra. Posto isso, o que Valdete Boni, 2013, destaca é a identidade camponesa. Que a identidade camponesa tem a ver com o projeto de sociedade que essas mulheres almejam, diretamente relacionado à agroecologia e à produção de alimentos saudáveis.
Ao assumirem sua identidade como camponesas, que integram movimentos populares e a partir dela propor uma forma particular da atuação feminista, as mulheres rurais denunciam as correntes que defendem argumentos evolucionistas da cidade em relação ao campo, como se as camponesas precisassem ser ensinadas sobre o que é ser feminista e como enfrentar os problemas de gênero. Muitas vezes, por trabalharem com hortas, sementes e plantas medicinais, e por defenderem a natureza, as mulheres rurais são vistas como essencialistas e pouco informadas. Como se esse tipo de trabalho não enfrentasse o machismo. Essa relação de reconhecimento e cuidado com o meio ambiente é um elemento característico do feminismo camponês e popular, uma vez que o feminismo camponês e popular se expressa pela preocupação da mulher camponesa com a continuidade da terra, com a vida da família, com o futuro das crianças, com a vida do meio ambiente e do ambiente como um todo. A viabilização da família camponesa está intimamente ligada com a terra, com a água, com as ervas medicinais, com os animais, com o alimento saudável. Há um cuidado para que a natureza continue viva e presente. O feminismo construído pelas camponesas se ancora no reconhecimento destas enquanto mulheres que pertencem à classe trabalhadora do campo e que, partindo dessa realidade, apresentam reivindicações específicas como acesso à terra, a defesa da agroecologia e o acesso a serviços de educação, transporte, saúde do campo. A luta anticapitalista e pela reforma agrária são pautas centrais dos movimentos sociais do campo desde o seu surgimento. O caráter antipatriarcal, contudo, desenvolveu-se paulatinamente a partir da organização das mulheres. Assim, ao nomear a luta cotidiana das camponesas, o feminismo camponês e popular coloca em destaque as mulheres do campo como sujeitas na luta por transformação social para estabelecer novas relações de produção, mas também novas formas de relação entre homens e mulheres que superem a subordinação, a dominância e a exploração feminina. Então, acabei por aqui. Mais um feminismo para vocês. Aí toda vida que acaba um texto, né, tem várias referências para quem quiser aprofundar o assunto específico que eu acabei de falar, tá? Então é isso, gente. Um cheiro. Até a próxima. Tchau!